Então vamos lá, eu passei esse programa, ele deu uma atrasada, né? Vocês sabem que é minha folga na escola, mas aí eu passei essa manhã estruturando esse vídeo, pesquisando bonitinho e lendo um dos quadrinhos da lista. E, gente, bah, minha folga, ela talvez eu pudesse ter feito coisa melhor. Vamos lá, Marvel Essenciais Hulk A Tempestade. Só abrindo um parênteses rapidão, você sabe que agora a Panini, ela divide os lançamentos em duas etapas, sempre, né, ou pelo menos geralmente, os quadrinhos saem na segunda-feira, então aí tem, né, o dia primeiro e depois ali pelo dia 15 sai a segunda leva. Esses são quadrinhos de novembro. E gente, se tudo correu bem, tem dois cupons nesse momento ativos na Panini. Um é o Cliente 15 e o outro eu acho que é o Junho 15. Tá, então eles dão desconto na pré-venda e eu imagino que um deles pelo menos acumula com outras promoções do site. Eu já falei algumas vezes no canal que esse selo Marvel Essenciais ele virou meio que qualquer coisa, né? Porque, gente, esse gibi é difícil tu encontrar as pessoas comentando Hulk a Tempestade na internet, sabe? Não tem nada de essencial. Talvez levemente simbólico, né? Um retorno do Peter David para escrever o Hulk. Bom, vamos por partes. Essa publicação, ela é de 2005. Vocês lembram o que estava acontecendo em 2005? Eu lembro, tinha um fenômeno chamado Lost. Então aí o Peter David se juntou com o Lee Weeks para contar uma história onde o Hulk ele cai numa ilha misteriosa, onde coisas estranhas acontecem. Vocês podem ver que o Wolverine, né, com o uniforme antigo, vai ter ali uma participação. E o gibi não é uma perda de tempo, nem nada assim, sabe? O desenho do Lee Weeks é muito bom, ao mesmo tempo, pô, é Peter David, tem flashbacks do jovem Bruce Banner ao longo da história, que são legais, assim, eu acho que é uma parte legal da gente ver a vida escolar do Bruce, mas, sei lá, sabe, o final é terrível, é tenebroso, é isso, assim, não tem nada de essencial, então não é legal você ir com a expectativa de que vai ler um grande gibi. Talvez pelas notas lá fora e pelo menos pela minha experiência, tu vai ler um gibi mediano pra baixo do Hulk com bons desenhos. Galera, tem reimpressão do volume 5 da edição definitiva do Homem-Aranha, Panini segue, né, relançando essa coleção. Eu perdi, acho que é o volume 12, 13, então eu não sei. Será que eles vão do 5 até o 13 ou 12? Não sei. Tem um relançamento muito aguardado, que são os Fabulosos X-Men edição definitiva volume 5. Vocês sabem que essa edição, ela começa a fase Chris Claremont, então ela é super simbólica, tem o Giant Size X-Men, né, onde a gente tem ali os personagens como Tempestade, Colossus, etc. Vocês estão cansados de saber o quanto esse gibi é representativo, e gente, fiquem atentos, tá? Essa publicação, quando a Panini lançou a primeira vez, ela sumiu do mercado brasileiro em coisa de 2 meses. Tipo, acho que no máximo 3 meses. Já não tinha mais disponível. Então, se você estava esperando a reimpressão desse título, esse pode ser um bom momento. Tem Zumbis Marvel do Marvel Essenciais, que é outra reimpressão. Ah, gente, eu li esses Zumbis Marvel tem muitos anos. Eu li o primeiro encadernado inteiro. Não é pra mim, tá? Pô, essa é uma parte que eu até fico triste, sabe? Porque eu geralmente gosto do gibi divertido, toscão, bah, mas não deu. Sei lá, ver o Magneto dizendo que vai comer o Wolverine, umas coisas meio tonta. Talvez um dia eu dê uma outra chance. Depois tem Batman edição absoluta, né? O Cavaleiro das Trevas, reimpressão. Lógico que a Panini vai reimprimir. Vamos lá, aqui na parte da Marvel tem esses quadrinhos do topo. Eu já tinha comentado no vídeo anterior, então não faz sentido, né? Essa aqui é a versão atualizada do checklist. Tem o Quarteto Fantástico, edição definitiva, volume 2. Então, olha só, rapidamente aí já tem mais um volume do Quarteto. E tem Surfista Prateado, Luz Espectral. Essa é uma minissérie mais recente do Surfista, que na verdade eu tentei ler, tá? Achei meio monótono, acabei parando. Mas aqui no quadrinho a gente tem a recuperação de um personagem, que eu tô tentando lembrar o nome, aqui ó. O Al Harper, que ele surgiu no Surfista Prateado do Stan Lee. Sim, lá no começo do nascimento do personagem, a gente tem o Al Harper, que era um cientista, e nesse quadrinho a gente vai ter o retorno desse personagem. Aí eu não vou falar muito mais para não estragar. É uma minissérie que tem notas mediana para baixo, e ela saiu originalmente, aqui não tem a data, né? Mas ela é de 2022. Tá, deixa eu descer um pouco mais. Ah, veja só. A Saga do Wolverine, volume 10. Nesse momento, a publicação desse personagem chega em Atrações Fatais. Vocês podem ver que aqui tem X-Men edição 25 e Wolverine 75. É claro que a Panini não vai, né, reimprimir toda uma saga mutante, né, dentro da saga do Wolverine. Porém, tá, estamos falando de um evento ali dos anos 90. O que a editora fez? Eles colocaram X-Men 25, que na prática é a batalha final
do Atrações Fatais. Tem um bom tempo que eu li esse gibi, então minha memória tá meio perdida. Mas aqui tem a batalha final, que é quando, não é spoiler, né? O Magneto vai lá e tira o Adamantium do Logan. E aí na edição número 75 do Wolverine vai ter um epílogo, né? A gente vai ver o que acontece com ele depois de perder os ossos de Adamantium. Se vocês querem saber, eu sou um cara que eu gosto de Atração Fatal, acho que é um belo evento. Até pra quem... beleza, quero alguma coisa dos X-Men que lembre ali o desenho, né? O X-Men 97. Eu acho que a Atração Fatal acaba sendo legal porque... tem Magneto, tem essa questão impactante ali envolvendo o Wolverine. Tem a saga do Hulk volume 6, que eu... existe a possibilidade desse ser o último volume. Ou não, tá? Tudo depende da Panini. Mas a fase Ed McGuinness com o Jeff Loeb acaba exatamente aqui. Tá? E aí tem uma continuação também, tem a fase seguinte. Mas eu não sei se a Panini vai exatamente parar. Será que tá vendendo bem? Tem a saga do Homem-Aranha volume 8, né? Continuando a publicação do personagem. Veja só. Saga dos X-Men volume 5. O que tem de interessante aqui? Então, tem a Canção do Carrasco. Talvez aqui a Panini tenha um problema. Por quê? Porque esse é um evento mutante, né? Então ali dos anos 90, que envolve X-Men, X-Force e X-Factor e Uncanny X-Men. Ou seja, 4 revistas diferentes. Ou seja, a Panini ela deve publicar, pelo menos em 2 volumes ou 3, todo esse evento. E ela não vai poder pular algumas edições de outras revistas para ficar só nos X-Men. Não, ela vai ter que publicar outros títulos mutantes, né, para justamente sair a Canção do Carrasco, que envolve Cable, envolve um atentado contra a vida do professor Xavier. Então, como eu falei, eu já li vários eventos dos X-Men dos anos 90, mas infelizmente eu ainda não peguei para ler a Canção do Carrasco. É legal? Tô perdendo muita coisa? Aí depois tem mais Punk-Aranha com a Corrida Armamentista, Pequenos Heróis Marvel, volume 8, e eu acho que tem mais... tem, ó. Tem A Dor da Separação, que é aquele Lendas Marvel. Vocês sabem que, ultimamente, a Marvel tem feito algo que eu achava meio bobo há um tempo atrás, e agora eu mudei de opinião. Eles basicamente trazem escritores de volta para momentos específicos da cronologia. Então o J.M. DeMatteis volta a fazer Homem-Aranha na época do Venom. Então uma minissériezinha recente, né? Ali de 2024. Então aqui a gente vai ter o Gerardo Sandoval com o David Michelinie fazendo uma minissérie em 2024. Como eu falei, tá? Antigamente eu achava meio besta, assim, tipo, beleza, vamos ver os caras voltando, um caça-níquel safado. Mas aí começaram a sair gibis desse estilo de momentos da cronologia que eu acho que são legais. Aí eu comecei a pensar, talvez seja bacana. Talvez a pessoa que, por exemplo aqui, ó, lia Guerras Secretas em 86, 85... vai pegar esse Guerras Secretas no Mundo Bélico e vai dizer, olha só, matei a saudade da minha infância, assim. Isso pode acontecer. Então, assim, eu continuo achando o caça-níquel safado, tá, das editoras, porém, eu acho que, beleza, tem público, sabe, tem a questão nostálgica, eu sei que quando tem um gibi que eu gosto do passado, eu acho legal de ler. E eu acho que, não, calma, tem 2 destaques ainda. Tem a coleção clássica Marvel volume 11, focada no Thor, a Saga do Clone volume 18, e aqui eu tenho que recorrer ao Instagram da Panini, repara só, né, eles anunciaram que esse é o final da primeira temporada. Bom, galera, se é o final da primeira temporada, né, logo aí deve ter uma segunda temporada da Saga do Clone focada no Ben Reilly. E aí, para terminar os destaques da Marvel, tem Um Mundo Sob Destino, edição número 1. Primeiro de tudo, tá? Palmas para Panini. Gente, é assim que eu quero colecionar o evento, tá? Repara. Você sabe que aqui é uma saga da Marvel em 9 partes, né? Afinal, Robert Downey Jr. é o Doutor Destino, a Marvel foi lá e colocou ele como o Mago Supremo da Terra. Aqui tem exatamente a edição número 1, ou seja, vocês lembram que um tempo atrás, quando a Panini publicava algum evento da Marvel, da DC, eles encadernavam numa, sabe, cara, eram uns volumes com um monte de nada, né? Um monte de tainho, um monte de gibi que não importa. Eu não gosto disso, eu acho que a melhor parte de colecionar quadrinhos super-heróis é a gente ter liberdade, sabe? Beleza, quero colecionar só o mundo... Como é que é o nome que ficou em português? Um Mundo Sob Destino. Beleza, dá pra acompanhar só, tipo, mensalmente ali o evento principal. Quero colecionar os tie-ins e saber mais sobre a saga. Beleza, aí a Panini publica separado. Então acho que esse é o melhor método. Que bom que a Panini abandonou outro jeito de publicar. E o destaque aqui é que tem o Ryan North e RB Silva. Eu li algumas das primeiras edições desse evento... E galera, parece bem legal. Até onde eu li era interessante. A gente tá falando do Doutor Destino simplesmente fazendo uma transmissão mundial onde ele diz que ele é o imperador da Terra. Sim, né, lá no final da Caçada Sangrenta. Ele virou o Mago Supremo e agora ele é o imperador. Ele vai acabar com as guerras, ele vai dar educação de qualidade gratuita para todo mundo.
O sistema de saúde também gratuito pro planeta inteiro. Então é uma parada que os heróis ficam meio do tipo, cara, o que tá acontecendo? E claro que a gente tá falando de um título que sim, né, vai se expandir pra tudo que é gibi da Marvel, e eu talvez leia tudo, tá? Eu geralmente sou meio preguiçoso, assim, com essas sagas, eu leio o principal e um outro título, assim, que eu gosto. Mas, pô, Doutor Destino, gente, pra mim, tá, é o maior vilão dos quadrinhos. E aí tem toda a questão de ser a Marvel, então vamos lá. Belo jeito de começar a falar sobre DC, né? Seguinte, primeiro eu tenho um título que me surpreendeu, que é O Inescrito Edição de Luxo. Gente, eu lembro desse quadrinho nascendo no Brasil, a propaganda que a Panini fez, né, na revista Vertigo. Eu li o primeiro volume há muitos anos, não me pegou muito, mas é um gibi muito elogiado, assim. Vai falar sobre o Tom Taylor, que ele é o filho de um escritor que basicamente o personagem principal das histórias dele é um personagem chamado Tommy Taylor. E aí tem toda uma questão metalinguística e a questão das histórias versus a realidade. Não me pegou muito na época, né? Lembrando que é Mike Carey com Peter Gross, então é uma bela equipe criativa. E, gente, pelo que eu me lembre, tá? É uma série bem longa, são umas 60 edições e mais alguns especiais. Então, pô, deve sair uns 5, 6 volumes pra fechar tudo bonitinho. Agora a grande dúvida qual é o próximo passo da Panini? Será que vem Livros da Magia, né, aquela, digo, a série mensal? Será que vem Sandman, Teatro do Mistério? Não sei, não sei. Ajoelhe-se perante Zod, volume 2, né, continuando a minissérie. Tem Superman Mundos Alternativos, que eu já comentei no canal, né, um compilado de realidades alternativas ali do Homem de Aço. Ó, e deixa eu trazer uma informação exclusiva. Esse Monstros do Pântano, do Alan Moore, que agora vai sair numa edição de bolso pela Panini, né, o que seria o equivalente à primeira, né, o primeiro volume lá que a editora lançou há alguns anos, vai ter as cores originais, sim. Você sabe que teve todo um debate entre os leitores, né? Porque a Panini, quando lançou a edição absoluta do Monstros do Pântano, eles lançaram com as cores novas. Sim, o Monstros do Pântano foi um gibi que foi recolorido. Eu não acho nem um pouco atrativas as cores novas, sabe? Mas se eu não me engano, até o colorista é bom. A DC trouxe, acho que é o Dan Green, se eu não me engano. Então, assim, não é uma questão de que, ficaram feias. É que eu prefiro mil vezes a colorização clássica, sabe? No sentido de que, pô, é legal a gente acompanhar o Monstros do Pântano como ele foi publicado nos anos 80, não numa colorização moderna, qualquer coisa assim. E essa edição de bolso da Panini vai justamente trazer, então, as cores originais. Tá? Joinha pra editora, pra quem não sabe, a partir da vinda do Alan Moore, nos anos 80, né, pra DC, para reinventar o Monstros do Pântano, a gente teve a chamada Invasão Britânica, sabe? Caras como Grant Morrison, Garth Ennis, Peter Milligan, todo um povo que a gente gosta muito e que trabalhou muito em gibis adultos, né, da DC, esses caras vieram por conta desse gibi do Alan Moore, sabe? Foi o sucesso da reinvenção do Monstro do Pântano que abriu portas, né, para toda essa invasão. Pô, e ao mesmo tempo, né, isso aí é o embrião da Vertigo, né? A partir do sucesso dessa fase, né, a DC foi lá e criou um selo adulto. Mas se eu não me engano, acho que não foi na fase Alan Moore que ela criou, mas tipo, simbolicamente o quadrinho, né, trouxe, né, motivou a criação do selo. Tá, não quero me estender muito porque isso aqui é para ser um comentário rápido. Gente, isso é muito, muito, muito bom. Aqui o Alan Moore, ele faz algo que ele faz geralmente com os personagens. Ele vira o Monstro do Pântano do avesso. O Alec Holland, ele buscava, sabe, uma fórmula que fizesse ele sair da forma de monstro, né, você sabe, né, o Alec Holland é um cientista, caiu um produto químico, virou o Monstro do Pântano, beleza. Então ele acreditava que, através da ciência, ele poderia voltar a ser um ser humano. Aqui no Monstro do Pântano do Alan Moore, isso é o comecinho da história e toda a base, né, do gibi, o Alec Holland vai descobrir que ele não é um humano que virou uma planta. Ele é uma planta que acredita que é humano. Aí você tem que ler para descobrir, né, exatamente como é que o Alan Moore justifica tudo isso. Mas o gibi é muito bom. Não temos aí uma perspectiva, né, da Panini continuar, seriam 6 volumes de DC de bolso. Mas, gente, considerando que a coleção tá bimestral, eu não tenho muita expectativa que saiam vários. Mas isso aí, legal, acho que vale muito a pena. Vamos lá para um quadrinho que gerou debate no grupo de Telegram do Dois Quadrinhos, tá? Você sabe que tem comentários abertos, se você quiser, tem link aqui embaixo, tem WhatsApp. Em resumo, todas essas novidades eu posto primeiro nesses grupos, também, lógico, né? Tem o grupo do Catarse de apoiadores também, as novidades vão para lá. Mas vamos lá, por que gerou debate Batman, o Tormento do Morcego Humano, né? Um gibi aparentemente inofensivo, onde temos, né, uma minissérie de 2021, então é um gibi mais contemporâneo. Pois então, primeiro vamos voltar um pouquinho no tempo. Vocês lembram que Abril tinha aqui no Brasil uma coleção chamada Um Conto de Batman, uma coleção que foi muito famosa, né, muito amada pelos leitores,
E a coleção tinha exatamente esse design. E isso não é um design da Abril, né? Na verdade, o Legends of the Dark Knight, que é a revista original de Um Conto de Batman, também tinha esse design. E aí, se a gente parar pra pensar, a própria Panini tem publicado gibis dessa linha, né? O Legends of the Dark Knight, também usando esse mesmo esquema, né? Os quadradinhos ali. Só que, galera, esse morcego humano não é Legends of the Dark Knight, não tem nada a ver. É um gibi contemporâneo. Sinceramente, eu não faço ideia se tem alguma justificativa plausível para a Panini ter, né, reaproveitado esse design, considerando que a própria capa do gibi nos Estados Unidos não tem nada a ver com isso. E pelo menos aqui no Brasil, né, pelos comentários que eu vi lá no Telegram, tem leitores confusos, né, no sentido de que, tá, peraí, isso aqui é um Legends of the Dark Knight e não tem nada a ver, né, um gibi de 2021. Ok, eu acho que a gente tá acabando. Tem o Batman O Último Dia das Bruxas, que é, né, uma nova minissérie ali que a Panini tá publicando, que também é do Jeff Loeb, então se conecta com a narrativa do Longo Dia das Bruxas. Tem Liga da Justiça Internacional, do J.M. DeMatteis e do Keith Giffen, já no volume 3. Saga do Batman, volume 20. E eu acho que de DC era... Ah, não, peraí. Tem algo que dá pra comentar aqui, que é a Saga do Lanterna Verde, volume 6. Aqui tem o que seria a primeira parte da Guerra dos Anéis. Sim, agora a gente tem aí um evento dos Lanternas Verdes, que vai envolver, como todo evento, várias revistas. E, gente, isso é muito, muito bom. Eu sempre agradeço ao meu amigo Cabeça, que vocês já viram aqui no canal. Ele que me forçou a ler Lanterna Verde e eu achei muito bom. E um dos primeiros arcos que eu li foi justamente a Guerra dos Anéis. Então aí, recomendação para quem tá fazendo a saga do Lanterna Verde. Galera, eu tô apavorado. Spawn aparentemente deve estar vendendo horrores. Vocês pararam para pensar que a gente saiu de publicações semestrais, talvez, ou anuais de Spawn, com a publicação anterior, né, da editora anterior, para num único mês a gente ter o Spawn volume 9, Pistoleiro volume 2 e o Spawn Condenados volume 2. Eu li o Pistoleiro, achei razoável, assim, não me pegou tanto. Esse Condenados eu achei mais legal, me pegou mais, é tipo um grupo de agentes do Spawn. E esse volume 9 é o equivalente à revista mensal do personagem, né? Que já chega na edição número 350. Gente, então era isso. Agora tem um momento de comentar. O que vocês pretendem pegar dessa lista? Eu achei um belo checklist, assim, sabe? Como eu falei aí, a gente tem a perspectiva de uma segunda temporada da Saga do Clone, tem o Mundo Sob Destino, né? Ficou a tradução em português, tem reimpressão aí aguardada, né? Tipo, a edição definitiva dos X-Men. Galera, lembrando, tem o cupom aqui embaixo, tem os grupos, né? Pra tu ficar sabendo de tudo primeiro. Ah, lembrando, agora nos grupos de promoção, eu fiz parceria com o Mercado Livre. Você sabe que agora eles são uma plataforma que começa a focar, né, em livros e quadrinhos, então tudo nos grupos aqui embaixo, tem os cupons também para quem quiser, né, pegar as pré-vendas com algum desconto. Foi muito bom ter vocês por aqui, lembra do like, esse vídeo foi feito com muito amor e carinho, muita pesquisa, e é isso, tá? Valeu, valeu.